O presidente Jair Bolsonaro anunciou uma proposta de acordo com os governos estaduais para reduzir a carga tributária sobre os combustíveis e, com isso, tentar frear a escalada da inflação no país. O acordo prevê zerar o ICMS sobre diesel e gás de cozinha, reduzir o ICMS, zerar os impostos federais sobre gasolina e etanol e compensar os estados e o Distrito Federal por parte da perda da arrecadação. Para a gente entender melhor o impacto dessa proposta, eu converso hoje com o economista Danilo Orcida. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, uma boa tarde especial aos telespectadores. Danilo, explica para a gente o que o governo está propondo, o que são essas reduções no ICMS, esses cortes de impostos. Pois bem, é importante nesse momento diferenciar e saber que temos duas propostas em pauta, né? Uma proposta de iniciativa do Legislativo, que tem por finalidade reduzir a alíquota do ICMS para 17%, que é a alíquota base aplicável à maioria dos bens na economia. E existe agora, entrou em pauta esta proposta de iniciativa do Poder Executivo, uma proposta de emenda constitucional, que coloca em pauta a redução do ICMS a zero. Confesso a você que vejo essa proposta como muito inviável. A viabilidade dessa proposta é, digamos que quase que nula. Primeiro porque esbarra numa questão de competência. Perceba que temos um princípio no Brasil chamado a vedação da isenção heterônoma. Isso significa que um ente da federação não pode entrar na competência tributária do outro. Fazendo um rápido exemplo, a situação se assemelha ao estado de Goiás querer zerar a alíquota do IPTU, que é um tributo de competência municipal, assim como é vedado ao estado de Goiás legislar sobre o imposto de renda, por exemplo, que é um imposto de competência da União. Então, nesse aspecto, em se tratando de uma iniciativa da União, né, que, de certo modo, regulamenta um tributo estadual, nesse aspecto também vejo que no âmbito jurídico há um entrave jurídico para que esta medida prospere. Mas esse acordo ele é capaz de frear essa escalada de preços? É uma boa medida, uma boa estratégia? Olha, acredito que nós podemos tomar como exemplo um cenário envolvendo o diesel. Olha, primeiro, deixando claro e esmiuçando a tributação em relação aos combustíveis no Brasil. Nós temos a incidência de 3 tributos federais, PIS, COFINS e a CID combustíveis, e o ICMS, que é um tributo de competência estadual. Naturalmente, que o ICMS tem maior impacto. O ICMS, por exemplo, da gasolina, é 30%. Então, de R$100 de um abastecimento, o cidadão paga hoje R$30 de ICMS. O resto da tributação são tributos federais. O que, no somatório, dá quase a metade do valor. Nesse exemplo, o contribuinte paga aproximadamente R$49 de tributo. É alta a carga tributária, extremamente alta. Inegável que esta carga, ela pesa, ela onera. Mas cito como exemplo a medida adotada pelo governo federal há alguns meses atrás, em que houve como um incentivo ao setor, em especial dos caminhoneiros, do transporte logístico do país, houve uma redução a zero da alíquota dos tributos federais, PIS e COFINS e CID combustíveis. A tentativa era de reduzir o preço do diesel, em especial por se tratar de um item, né, de um bem que tem uma importância no custo da distribuição de produtos no país. E não vimos, na ocasião, essa redução da tributação chegar no preço final ao consumidor. Então, ora, naturalmente que a redução da carga tributária abre espaço para a redução de preços. Sim. Agora, acredito que essa discussão ela precisa ser discutida pela via legislativa adequada e há entraves jurídicos e acredito que essa medida soa muito mais como uma medida de ordem política, já que o aumento dos combustíveis no Brasil tem gerado um grande desgaste político, do que uma medida de fato com fundamento jurídico e que possa prosperar. Repito, a competência
da União para legislar sobre o ICMS encontra entraves em algumas, no próprio ordenamento jurídico, né? Ou seja, a União não pode tutelar ou regulamentar os tributos de competência estadual. E quais impactos uma mudança como essa, uma mexida, né, no ICMS, pode causar para estados e municípios, para a educação, para a saúde desses lugares? Olha, acredito, nós temos uma proposta no Legislativo que de certo modo, reduz a alíquota para 17%. Isso em cumprimento até decisões judiciais que têm enxergado que esses setores essenciais da economia precisam ser desonerados no aspecto da tributação, o que acredito ser uma decisão muito acertada. Agora, vejamos duas questões. Na proposta em questão, que foi aventada pelo Executivo Federal, de iniciativa do Presidente da República, perceba que, pela perspectiva da União, o que está se propondo é ampliação de despesa para a União. Na perspectiva das contas estaduais, o que está se propondo aos estados é que promovam renúncia de receitas. E é preciso enxergar um equilíbrio fiscal dentro desta renúncia de receitas no estado. O governo federal propõe compensar com repasses o que os estados deixarão de arrecadar, caso essa alíquota seja zerada, até o final do ano, né? Esta foi a proposta sinalizada, mas a fonte de custeio desse repasse não ficou tão claro. De fato, para a União, uma ampliação de despesas, e que precisará, de certo modo, ter alguma fonte para fazer caixa, de modo a honrar esses repasses aos estados, caso prospere esta medida de redução da alíquota do ICMS. Repito, acredito que a proposta, embora tenha uma finalidade muito nobre, que é a desoneração da tributação de um setor tão essencial da economia, acredito que ela enfrentará alguns entraves, em especial entraves jurídicos, em especial considerando a questão da competência para tanto, e não enxergo muita viabilidade nesta proposta. Acredito que ela tem uma viabilidade muito mais política nesse momento do que uma viabilidade jurídica.